Beleza, pessoal, boa tarde. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre equalização de baterias, que é um assunto que muita gente tem dúvida, às vezes confunde, né? Então, da última vez, em dezembro, nós falamos sobre a dessulfatação, que é um outro processo. Então, muita gente confunde, né? Que a equalização, como ela também acaba trabalhando nesse processo de dessulfatação, de certa forma, a galera confunde um pouco. Mas assim, o pessoal que está mais familiarizado com manutenção de bateria, já tem mais experiência nessa parte, já consegue diferenciar bem que a equalização, na verdade, ela ocorre quando a bateria já está carregada, né? E a nossa dessulfatação, nossa curva, né, de descarga profunda, como nós já falamos alguns meses atrás, ela trata a questão, né, pega a bateria descarregada e faz uma carga mais lenta, buscando retirar o máximo de sulfato possível da placa. O processo de hoje não, é um pouquinho diferente, a gente vai pegar a bateria carregada e aí vai trabalhar ela a partir daí, tá certo? Bom, hoje, em virtude das dificuldades que a gente vem tendo aí por conta dessa pandemia, eu estou apresentando sem o meu suporte aqui para o chat, então vocês vão mandando as perguntas, eu vou responder naquela parte que a gente abre para dúvidas, aí eu concentro tudo para o final hoje, então não vou ir respondendo ao longo da apresentação, vou reservar para o finalzinho mesmo, tá? Então, bom, a agenda hoje para vocês. Então, primeiro a gente vai falar o que é isso, né? O que é a equalização de bateria, quais são os benefícios dessa técnica, né? Quando eu devo realizar uma equalização e como, de que forma eu posso programar o meu carregador Fronius para fazer isso. Vocês vão ver que na realidade, quando você adquire um carregador, ele já vem programado, mas a gente pode melhorar, né, adequar melhor para nossa aplicação a essa equalização. E a gente vai ver certinho, passo a passo, como fazer isso no carregador fisicamente, né? Então vamos lá. Então, quando a gente fala de equalização, né, o que é essa equalização de bateria? Bom, a equalização nada mais é, como comentei, a gente vai pegar a bateria carregada e nessa bateria carregada eu vou aplicar uma sobrecarga controlada. Então, eu controlo ali os níveis, né, de tensão e corrente que eu vou aplicar sobre essa bateria. E qual é o intuito? O intuito é que eu possa, de fato, o nome já diz muito, né, equalizar. Na verdade, muitas vezes os elementos eles ficam desbalanceados. Então, assim, por conta do próprio repouso, eu deixo a bateria em repouso e a tendência é que quando a bateria esfrie bastante, né, de repente passa o final de semana, essa tensão ela tende a cair. E uma coisa que acontece bastante com as células é a estratificação. O que acontece? Muitas vezes por conta de cargas parciais, até mesmo por condição climática, é, a bateria ela acaba concentrando a maior parte do ácido, né, a parte, vamos dizer assim, a parte mais pesada do eletrólito, que seria ali o ácido, ele fica concentrado no fundo da célula. E isso faz com que e aí a parte superior, né, a parte superior ali da bateria, próxima aos terminais, vai a parte mais leve, então eu fico ali sem aquela concentração de ácido. O que acontece? Isso acaba criando uma diferença, né, no potencial dentro da célula. E isso é o que acaba enganando a gente, porque cria essa diferença no potencial e quando eu meço a tensão de circuito aberto, eu observo lá que a bateria está carregada. Ah, tem lá a tensão. E ao colocar na máquina, você observa que ela não tem um desempenho legal. Muitas vezes você põe na máquina e rapidinho a máquina já acusa que a bateria está descarregada. Aí o que acontece bastante, principalmente no primeiro turno, que é onde a gente mais vai ter esse tipo de problema, na segunda-feira, né? No primeiro turno da segunda-feira,
acontece bastante de ter esse problema, essa estratificação. E o carregador, ele precisa, de alguma forma, eliminar isso, né, reverter esse processo onde todo o material ativo ficou depositado no fundo, então ele precisa reverter isso. Então a equalização, na verdade, da forma como a Fronius faz, né, ela aplica pulsos de tensão e de corrente de uma forma controlada. De que modo? De modo a que eu consiga reverter, então, ao pulsar, eu consigo elevar esse material ativo, né, que ficou depositado no fundo, eu consigo distribuir ele por igual pela célula, e assim, dessa forma, eu consigo aumentar a autonomia da minha bateria, eu consigo melhorar o desempenho dela. O pessoal confunde bastante com a dessulfatação, porque ela também ajuda a retirar o, o sulfato que está depositado ali na placa. Então, às vezes gera essa confusão, mas a nossa descarga profunda, né, a dessulfatação, a gente parte da bateria descarregada. E a equalização não. Muitas vezes, o fabricante de bateria, né, o pessoal que faz manutenção da bateria, utiliza muito essa técnica de equalização quando a bateria tem perda de eletrólito, né, de repente tombou, expeliu água para fora por algum motivo, eles precisam ir lá e corrigir a densidade. Essa questão da correção da densidade é justamente isso. A densidade não está legal porque ela não está distribuída por igual. Então ele precisa que o carregador mantenha lá um pulso, né, um nível de tensão, para que ele possa trabalhar ali a densidade. Então a equalização é justamente isso. E quando ela não é realizada corretamente, eu tenho um, um problema grave assim na questão da autonomia da bateria. Então isso atinge diretamente a autonomia da bateria. Só para dar um exemplo para vocês aqui nessa foto, vocês conseguem identificar melhor o que eu falei sobre a estratificação, né? Aqui vocês veem a bateria normal, então o ácido está distribuído por igual, né, pela bateria, e aqui vocês veem que ele fica concentrado nessa parte inferior. Esse é o problema que a gente tem. Como eu tenho uma maior concentração aqui em cima fica menor, eu tenho uma diferença de potencial que engana a gente, aquele falso valor, né? Eu meço lá e a bateria tá carregada. Quando eu ponho na máquina, cai. E aí, o que acontece bastante, o pessoal, chega de manhã na segunda-feira, precisa dar um choque, aí liga uma bateria na outra, dá um choque, uma série de técnicas que acabam muito mais prejudicando a bateria do que de fato realizando, né, uma equalização. Eles, na verdade, forçam com que essa tensão suba, né, de fato, mas isso aquece muito a bateria num espaço muito curto de tempo. A equalização controlada, ela já garante uma vida útil mais, mais tranquila, porque você tem o controle sobre os valores que você vai aplicar ali. Bom, como que essas células elas entram em desequilíbrio? É bastante comum através da descarga profunda. Então, eu tenho lá uma bateria parada por muito tempo e tal, isso vai acontecer de eu ter o desbalanceamento das minhas células? Vai sim, porque você não sabe com qual temperatura cada elemento está, então ele vai ficando cada vez mais sulfatado, e isso vai, na hora da carga, pode ser que o carregador não consiga carregar por igual todos os elementos. Aí você precisa ter uma equalização. Outra coisa é a questão de carga parcial. A carga parcial também, quando realizada de uma maneira assim, em grande escala, não é mesmo? Eu tenho a cultura, por exemplo, na minha empresa de sempre realizar carga parcial. Isso, a longo prazo, vai ocasionar também esse desbalanceamento, porque
A bateria nunca chega numa carga completa, onde ela tem, né, os seus estágios lá. A gente sabe, né, que o carregador convencional trabalha com seus estágios, mesmo sabendo que esses estágios, de certa forma, são prejudiciais para a bateria. O último estágio lá é o estágio da equalização. Não é uma equalização mais perfeita, no entanto, é um estágio da equalização. Então, ele também tem uma sua técnica para equalização. E no Fronius também nós temos, como a gente já falou um pouquinho da RI, o finalzinho de carga, nós trabalhamos uma equalização, né, com a curva pulsada no final, e justamente você precisa ter esse final. Quando você não tem isso, sua bateria certamente vai ficar desbalanceada. E uma outra coisa que colabora, né, para essa estratificação é uma variação brusca na temperatura. Quando tenho muita variação, principalmente quando esfria bastante, a tendência é eu ter esse acúmulo de material ativo no fundo e a parte mais leve fica no superior ali, né, da célula. Então isso acontece também quando tem uma variação brusca na temperatura, principalmente quando ela vira para o frio. Beleza. E tá, agora vamos falar como que a Fronius consegue te ajudar a equalizar suas baterias. Bom, eu já comentei aqui, mas a curva RI, em todo o processo de carga, lá no final, nós temos uma breve etapa de equalização. Vocês vão lembrar da curva RI, ela, né, vai fazer a gestão da energia a ser entregue para a bateria, baseada na resistência interna, que é esse RI aí. Então, eu faço a gestão dessa energia a ser entregue até o finalzinho de carga. Quando eu estou chegando perto do final de carga, eu ainda encontro elementos que não atingiram, né, o valor, né, de bateria carregada lá, e eu preciso que todos estejam equalizados, todos estejam no mesmo nível. Então, no final de carga na RI, nós temos um pulso. Então, eu aumento a tensão em corrente, baixo a tensão em corrente. Então, eu fico em valores acima, né, por um curto período de tempo, e logo baixo em um curto período de tempo, fico pulsando até que eu termine a minha carga. Então, assim, a curva RI é muito completa, porque além de ser a curva mais fria para a bateria, né, onde eu tenho a menor variação de temperatura ao longo da carga, o final do meu processo de carga eu tenho uma equalização. Então, todos os processos de carga na curva RI, você tem uma equalização curta. Não é dessa equalização curta que os fabricantes falam, porque quando a gente fala com o fabricante sobre equalização de bateria, a recomendação é que seja feita a cada 30 dias, em torno de 30 dias. Há casos específicos. Então, se eu tenho uma operação onde a minha densidade cai bastante, então você nota que a sua densidade fica abaixo de, por exemplo, 1,235. Toda vez, em todas as células, você precisa fazer uma equalização. Ou se você nota que há uma grande diferença entre as células, né, na questão da densidade, a diferença entre as células é muito grande, é importante fazer também uma equalização. Então, essa equalização que o fabricante recomenda já não é essa simples equalização que eu tenho no processo RI. Aí já é uma equalização mais completa, que a gente vai falar aqui agora. No Fronius, então, além desse na curva RI, após 18 horas da conclusão de qualquer carga, os carregadores eles entram em modo de equalização e vão realizar isso por 2 horas. Então, muitos de vocês já devem estar com as versões novas do carregador, né, a versão atualizada. Você nota que quando você termina de carregar, além daquele relógio que eu tenho para dizer o tempo até eu acender o LED azul, né, o tempo de descanso que eu vou dar para minha bateria, ela fica alternando entre um reloginho menor com um tempo maior de horas. Esse relógio que ela fica alternando, ele indica
o tempo que falta para eu entrar na minha equalização. Padrão, né, de fábrica, ele vai vir com essas 18 horas de atraso. Então, vamos pensar assim: eu tô saindo hoje, sexta-feira, deixei minhas baterias carregando, ela vai terminar de carregar aí, vai por volta das 10, 11 horas da noite. Terminou de carregar, ele vai contar 18 horas e a partir daí ele vai fazer uma carga de equalização. Se eu deixar ele em repouso, não mexer mais nele, vão passar mais 6 horas e aí ele vai fazer outra equalização. Então, no atraso, eu trabalho dessa forma, mas esse atraso ele é programável. Então, assim, de fábrica ele vai vir com essas 18 horas, mas a gente consegue baixar ou aumentar esse tempo em função da nossa aplicação. Uma outra possibilidade é qual? Que eu mais sugiro para o pessoal é fazer a configuração diária. Então, por exemplo, eu tenho minha operação de 2 turnos. Eu sei que a minha operação inicia às 6 da manhã, a segunda-feira, por exemplo. Então eu programo ele para que toda segunda-feira, às 3 da manhã, por exemplo, ele faça uma equalização. Então eu saí a sexta, deixei carregando, terminou de carregar, ele vai ficar desligado, né, stand-by ali, na conservação, até às 3 da manhã da segunda-feira, que foi aonde eu programei a minha equalização. Aí o carregador entra, faz uma equalização na bateria, deixa ela, né, 100% carregada e equalizada, e dessa forma você garante que segunda-feira, quando o operador for iniciar o turno, ele vai pegar a bateria, não vai precisar dar choque, não vai precisar ligar uma bateria na outra, fazer nada disso. Vou pegar a bateria e colocar ela na máquina. E ela vai funcionar normalmente. E isso é programável, a gente vai ver mais para frente aqui como fazer isso no carregador. Além disso, caso você tenha uma bateria de liga específica ou algo mais complexo, você realmente tenha conhecimento, né, e deseja, eu quero mudar, eu não acho que esses valores que está aqui não não me atendem, eu quero colocar um pouco mais de tensão, um pouco menos de tensão, o carregador ele te dá essa flexibilidade também para você colocar os valores que atendam ao datasheet da bateria ou à aplicação que você deseja realizar, certo? Então, como eu posso programar o carregador? Como eu vou fazer isso no carregador? Bom, o procedimento inicial é sempre muito parecido, tá, pessoal? Então, toda vez que a gente for mexer em configuração com Fronius, vou pegar ele da minha tela de standby, desconectado da bateria, vou pressionar o menu por 5 segundos até mudar a telinha, e aí eu vou entrar aqui em configuração. Até aqui, tranquilo. E vou pressionar o verde para entrar em configuração. Feito isso, ele vai me solicitar a senha, né? Me solicita a senha. Eu vou digitar o 1511, lembrando que com as setas eu vou alterar os números, vou pressionando o menu para mudar o cursor. Digitei 1511, confirma ali com verde, ele vai entrar em ajuste nesse menu aqui. Nesse menu, nós vemos a primeira opção, ajuste de carregamento. Vou selecionar ajuste de carregamento, e aí, em ajuste de carregamento, a gente tem uma série de informações, né? A gente já viu como configuro a curva RI, como eu configuro a descarga profunda. Lá em cima tenho primeiro as informações sobre curva, tempo de carga, número de células, e lá no final eu tenho a opção ajustes. Nós vamos até lá e vamos selecionar essa opção ajustes. Beleza. Feito isso, eu vou encontrar ali a opção carga equilibrada. E é aqui que eu vou configurar a minha equalização. Então, vou entrar em carga equilibrada, certo? Aí, ele vai me oferecer a seguinte tela aqui. Então, eu tenho lá atraso, como eu falei de fábrica, ele vai vir dessa forma. Atraso, 18 horas com duração de 2 horas. Nós podemos mexer tanto na duração quanto no atraso.
Então, eu queria que fosse menos horas, 6 horas, ou sei lá, eu queria que fosse um atraso de 24 horas, ou que durasse mais essa equalização, porque essa bateria ela tá bem desbalanceada, eu tenho uma necessidade de fazer uma equalização maior e tal, vou colocar ali. A gente só precisa tomar cuidado com essa questão do tempo da duração, porque eu aumento a temperatura. Então, se você identifica que é uma bateria que não está em grandes condições de uso, por conta de defeito em célula, em placa e tal, você não vai aumentar essa duração muito. 2 horas é o suficiente para você conseguir equalizar a sua bateria e garantir uma melhor autonomia dela. Como eu comentei, além da opção de atraso, eu posso selecionar também o dia da semana. Então aqui no dia da semana eu coloco lá na configuração de dia da semana. É a mesma opção. Ali onde está atraso, eu vou clicar com verde, aí ele vai me dar a opção de dia da semana. Eu seleciono o dia da semana, escolho o dia em questão, o horário no qual eu quero que inicie. No caso aqui, né, no exemplo, eu coloquei às 4 da manhã, na segunda-feira, com duração de 2 horas, que é o procedimento hoje, assim, que eu acredito que seja mais viável para a maioria das empresas, porque quando eu tenho 2 turnos eu consigo fazer isso, deixar ela equalizando pouco tempo antes de iniciar o meu turno e já garantir uma autonomia melhor, um desempenho melhor para toda a minha semana de trabalho. É claro, sempre levando em consideração que eu não posso dar descarga profunda, eu tenho que sempre entregar a bateria com pelo menos 20% de bateria, utilizando a curva RI da maneira correta, mantendo um trabalho profissional correto, nós conseguimos garantir essa autonomia por um tempo bem interessante. Hã, bom, uma coisa que também gostaria de falar, como eu comentei, eu acabei não colocando uma imagem, mas nós temos como selecionar os valores. Então, eu tenho como colocar de 2,70 a 2,85, se não me engano, volts por célula na equalização, e o padrão dele é 2,70, e a corrente eu também consigo mexer nos valores ali. Então, assim, para quem tem mais experiência ou quem tem à mão ali o datasheet da bateria que você vai equalizar, você consegue setar pontualmente o valor de tensão desejado. Isso é bem interessante, bem bacana. Pessoal, sobre esse tópico era isso que eu tinha para dizer para vocês. Agora, como eu comentei, eu vou abrir um pouquinho para as dúvidas. Eu acredito que vocês tenham feito dúvidas aqui no bate-papo. Como eu não estou com meu apoio, eu vou olhar aqui agora e a gente vai conversando. O rapaz perguntou aqui se essa equalização ela tem limite por semana. Na realidade, você precisa observar aquilo que eu falei. Se a sua densidade ela está ficando sempre muito abaixo de 1.235, alguma coisa assim, está ficando muito abaixo disso, ou se você tem uma variação muito grande entre as suas células, você tem que fazer essa equalização. Eu não recomendo que você faça muitas vezes ao longo da semana. Acho que não é uma ideia muito boa por conta da temperatura. Você começa a elevar muito a temperatura. É interessante seja feita uma vez na semana, uma vez no mês, porque muitas empresas trabalham com 3 turnos direto, dificilmente consegue parar, mas uma vez no mês é altamente recomendado. Se você tem tempo para realizar, tem uma operação de 1 turno ou 2 turnos, é mais interessante realizar uma vez na semana, no máximo, para não vir a prejudicar aí por questão do aquecimento. Querendo ou não, é uma sobrecarga, né, pessoal? Se o carregador tiver na detecção automática, né, de 48 ou 24, sim, ele vai fazer equalização tanto na bateria de 48 ou 24, né, depende do que você carregou naquele momento.
Então, se você carregou uma bateria de 24, vai fazer a equalização na bateria de 24 e assim por diante, né? Se você colocou uma de 48, ele vai fazer na de 48, sem problema. Sim, eu acho que o Giovanni ele colocou uma questão aqui que é interessante. Comentei que uma das coisas que acabam causando é a estratificação, é a questão das cargas parciais, certo? Isso é uma coisa que, de fato, é prejudicial, mas lembra que quando eu falo de carga parcial, é o cara interromper a carga no meio. Isso é um problema. Na verdade, não é. A questão ele perguntou se isso poderia viciar a bateria. Viciar a bateria é um conceito assim que a gente traz por conta do carregamento convencional. Quando a bateria está em 50%, mais ou menos, de utilização, eu volto para a sala de bateria e ponho ela para carregar. E aí eu mando uma corrente alta, sem levar em consideração a resistência interna, nenhum outro parâmetro, e aí eu elevo muito a temperatura sempre. Isso acaba danificando a bateria. Nesse sentido, você vicia a bateria. Agora, quando a gente fala de carga parcial, por exemplo, o cara iniciou a carga corretamente, a bateria estava descarregada lá em torno dos 20%, pôs para carregar. E aí, no meio da carga, ele desligou. Ele não chegou a deixar ela terminar a carga. Não chegou a deixar ela terminar. Isso, quando eu faço muitas vezes, a longo prazo, pode ser um problema. Ele pergunta aqui ainda a respeito de carga de oportunidade. Sim, é possível realizar carga de oportunidade com frônios, porém, carga de oportunidade, o nome já diz, não é para você realizar ela como um padrão, então você vai utilizá-la numa necessidade, ou caso a sua operação de fato tenha a necessidade de ser algo mais rápido, mais veloz, né? Então você vai utilizar essa carga de oportunidade que acaba fazendo isso. Você não garante que a bateria vá carregar por completo, você carrega cerca de 80% dela, mas é importante lembrar que a carga de oportunidade ela só é habilitada no carregador Fronius se ela for aliada à curva RI. Então, em algum momento, você precisa fazer a sua carga padrão. Se você não realizar a sua carga padrão, você vai estar sempre fazendo uma carga parcial e isso a longo prazo vai danificar a sua bateria. Quando você utiliza a carga de oportunidade aliada à curva RI, como eu comentei, a curva RI ela tem uma equalização lá. Então, você garante, você meio que elimina esse problema que você fez ali no meio do dia, né, no horário do almoço, por exemplo, no final do dia quando você faz a sua curva RI. É claro que se a gente for falar em termos de autonomia, autonomia não, mas em termos de vida útil, vamos pensar assim, você tem uma diferença se o cara só trabalha com RI a vida toda da bateria e se o cara trabalha com RI e carga de oportunidade. Claro que a gente tem uma diminuição na segunda possibilidade, mas ao longo desse tempo, essa pessoa que utilizou com a carga de oportunidade, ela teve uma disponibilidade de equipamentos muito maior. Acontece muito, varia muito de operação para operação, se é uma operação mais rápida, se é um momento, por exemplo, Black Friday, final de ano, final de mês, né? A gente tem uma corrida maior, às vezes a gente realmente tem a necessidade de fazer um procedimento um pouco mais agressivo, a gente sabe que vai dar uma danificada, vamos dizer assim, a gente vai utilizar um pouquinho mais a bateria, vai aquecer ela um pouquinho mais, mas nós estamos fazendo isso em detrimento da necessidade de ter aquela disponibilidade, de ter aquele tempo maior do equipamento rodando. O menino perguntou uma pergunta que não é tão ligada aqui a esse tópico, mas é importante comentar se há problema de utilizar a bateria logo após o carregamento, sem o descanso. Como a gente sempre fala, a curva RI ela é a curva mais fria
que eu tenho, né, no mercado hoje para baterias de chumbo ácido. Mas mesmo assim, ao longo da carga, a gente tem uma variação de temperatura. Por mínima que ela seja, existe essa variação. Então é interessante que haja o descanso. O fabricante sempre coloca lá 2 horas. Essas 2 horas também é pensando no carregamento convencional. Na curva RI, em torno de 30 a 20 minutos é o suficiente para você ter um descanso legal e poder colocar essa bateria em operação novamente. Bom, pessoal, eu estou finalizando aqui. Tem mais algumas dúvidas que chegaram, eu vou estar respondendo vocês por e-mail posteriormente. Avisem quem não conseguiu assistir esse. Logo mais nós estaremos postando esse vídeo no YouTube e mês que vem tem mais apresentações e nós voltamos a nos falar em meados de abril. Muito obrigado pela presença de todos, agradeço pela atenção, pelas dúvidas e fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, os nossos canais de comunicação. Até a próxima.